Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Bom dia, meus irmãos, com o santo do dia. Paz e bem a todos, que todos estejam bem, na graça e na misericórdia do nosso Senhor Deus. Hoje, dia 28 de abril de 2025, quase finalizando o mês de abril. Hoje, nossa igreja celebra a memória de dois santos, São Pedro Chanel e São Luís Maria Grignion de Montfort. É sobre a história de vida desses dois mártires da nossa igreja que nós vamos conhecer hoje. Vamos estar reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos conhecer primeiro, meus irmãos, a história de São Pedro Chanel, ele sacerdote mártir da Oceania. São Pedro Chanel nasceu em Couët, na França, em 12 de julho de 1803, batizado pelos seus pais, ricos agricultores, em 16 de julho, memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Em toda a sua vida, manteve uma constante devoção a Nossa Senhora. Pedro era um menino simples e educado. O pároco de Crais-sur, abade João Trompier, notou que ele tinha vocação para o sacerdócio. Por isso, o convidou a frequentar a escola preparatória do seminário da sua paróquia, onde foi bem recebido. Em 11 de novembro de 1814, em plena adolescência, meus irmãos, Pedro apaixonou-se pelas cartas que chegavam dos missionários. Assim, começou a amadurecer a sua devoção para as missões. No dia da Crisma, escolheu como seu segundo santo protetor São Luís Gonzaga, assim quis ser chamado Pedro Luís. Ao saber que sua mãe o havia consagrado a Nossa Senhora antes do seu nascimento, acrescentou também o nome de Maria aos seus dois nomes. Ficou Pedro Luís Maria. A missão, um sonho a ser realizado ao entrar para o seminário. Pedro Luís Maria dedicou-se com afinco aos estudos, mas ficou conturbado pela dúvida e incerteza sobre a sua escolha de vida, que conseguiu superá-las com a oração, sobretudo à Virgem. Em 15 de julho de 1827, Pedro foi ordenado sacerdote e nomeado vice-pároco em Amberieu, e ao seguir pároco em Crozet. Porém, jamais deixou de nutrir seu sonho de ser missionário. Por 2 vezes consecutivas, pediu ao bispo para partir em missão, mas o pedido lhe foi negado. No entanto, fez amizade com o padre Jean Collin, que com outros sacerdotes diocesanos fundou a Sociedade de Maria. Entre os principais carismas da nova congregação religiosa estava a obra de evangelização do mundo não cristão. Pedro notou seu profundo vínculo com Maria e o ideal da missão. Então, sentindo-se em casa, decidiu tornar-se marista. Da França à Oceania, a longa viagem rumo ao mundo desconhecido. Em 1835, a Santa Sé pediu à Diocese de Lyon para enviar missionários à Oceania, um convite que envolveu também os maristas.
Os religiosos, por sua vez, também aceitaram, mas pediram à Santa Sé que a sua congregação fosse aprovada primeiro. De fato, a aprovação da Sociedade de Maria ocorreu em 20 de abril de 1836. Pedro foi um dos designados para partir em missão Pierre. Emitiu seus votos religiosos em 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês. Um mês depois, aos 33 anos, partiu de Le Havre com o irmão Delorme. Foi necessário mais de um ano para chegar ao arquipélago de Orne e depois desembarcar na ilha de Futuna. Os dois sacerdotes apresentaram-se ao rei Niulik, que lhes ofereceu hospitalidade em sua própria casa. Desde então, Pedro começou a se adaptar aos costumes da ilha e a aprender a língua local. Após um mês da sua chegada, em 8 de dezembro de 1837, celebrou secretamente a primeira missa na cabana que o rei mandou construir para ele e o irmão Delorme. Não podendo ficar escondido por muito tempo, decidiu convidar o rei e seus parentes para a missa do Natal, à meia-noite do Natal, que foi uma grande festa. A notícia da missa natalina do padre Chanel espalhou-se logo por toda a ilha, tanto que muitos foram até a cabana, transformada em capela, pedir ao missionário para repetir a celebração. O primeiro Marte na Oceania. Com o passar do tempo, o padre Pedro Chanel começou a visitar as aldeias da ilha, aproximar-se às pessoas, cuidar dos enfermos e idosos, destacando-se por sua bondade e mansidão. Em 2 anos, tendo ficado muito conhecido em Futuna, muitos começaram a se interessar pela religião do sacerdote. Alguns, sentindo-se preparados, pediram para ser batizados. Entretanto, a fama dos religiosos começou a irritar o rei Niulik, que, ao temer pela sua autoridade, passou a impedir o ministério dos missionários, a ponto de serem obrigados a deixar a ilha. O soberano fez com que fossem insultados, maltratados e roubados. Mandou perseguir os catecúmenos e os sacerdotes até ficarem sem ter o que comer. Não obstante, Pedro manteve sua paciência e humildade e não desanimou. Ao saber da conversão do seu filho primogênito, o príncipe Meitala, o soberano entrou em pânico e, muito irado, reuniu os membros da família e decidiu mandar matar o padre Chanel, confiando a execução ao seu genro, Mussum. Assim, em 28 de abril de 1841, o missionário foi massacrado, tornando-se o primeiro Marte da Oceania. Com esta execução, o rei pensava ter eradicado definitivamente a nova religião da ilha. Pelo contrário, no ano seguinte, outros missionários chegaram a Futuna e construíram uma igrejinha no lugar do martírio. Em 1844, todos os habitantes da ilha já tinham se convertido ao catolicismo. Em 17 de novembro de 1889, o Papa Leão XII beatificou o padre Pedro Chanel e em 12 de junho o Papa Pio XII o canonizou, concedendo-lhe o título de protomarte e padroeiro da Oceania. São Pedro Chanel, rogai por todos nós. E hoje também, meus irmãos, a nossa igreja celebra a memória de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele que foi segundo de 18 filhos, nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, em Montfort-sur-Meu, em uma família da Bretanha,
profundamente cristã. Ali viveu apenas poucas semanas após ter recebido o batismo um dia depois do seu nascimento. Apesar das dificuldades econômicas, aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta de São Tomás Becket, em Rennes. A seguir, transferiu-se para Paris, onde entrou para o seminário de São Sulpício e estudou na Universidade Sorbonne. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote. Algumas testemunhas narram que ele permaneceu o dia inteiro em adoração como um anjo diante do altar. Luís Maria Grignion era um homem de oração e ação. A sua obra evangelizadora distinguiu-se logo pela defesa da fé católica contra o racionalismo, protestantismo, galicanismo e o difuso jansenismo. Um dos seus primeiros encargos foi o de capelão do Hospital Poitiers. Era muito amado pelos doentes e pobres, devido ao seu zelo missionário e dedicação incondicional, o que causou inimizade entre alguns sacerdotes pelo seu comportamento excêntrico. Por isso teve que deixar o cargo. Após 2 meses de peregrinação a pé, em 1706 chegou a Roma. Ali recebeu o título de missionário apostólico do Papa Clemente XI, do qual recebeu também de presente um crucifixo de marfim, que sempre o levou consigo, com o convite de se dedicar à evangelização da França, antes de voltar à sua pátria. Luís Maria Grignion, que gostava de se definir servo de Maria, visitou a Santa Casa de Loreto. Ele era muito atraído pela vida de submissão de Jesus à Virgem na casa de Nazaré. Ele continuou a ser impedido na diocese de Poitiers. Por isso, dedicou-se à missão popular entre os habitantes da zona rural da nativa Bretanha e da Vandéia, e a edificação da igreja, não apenas espiritual, mas também física, reconstruindo até algumas capelas. Luís Maria Grignion nunca fugiu da cruz. Pelo contrário, não obstante a sua grande estima entre os fiéis, sofreu pela perseguição dentro e fora da igreja. O bispo de Nantes, por exemplo, negou-se a abençoar o Calvário que o sacerdote havia construído, com a contribuição de muitas pessoas. Ao término da sua missão em Pontchâtel, a sua obra foi destruída e reconstruída várias vezes. Primeiro sob o reinado de Luís XIV e depois durante a Revolução Francesa. Mas o missionário nunca desanimou e comentava: se não pudermos edificar a cruz aqui, a edificaremos em nosso coração. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Luís Maria Grignion de Montfort faleceu de pneumonia com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção. Luís Maria Grignion foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 por Pio XII. O próprio Papa João Paulo II, que o inscreveu no calendário geral da Igreja em 1996, adotou para o seu pontificado o moto Totus Tuus, extraído da sua espiritualidade. São Luís Maria Grignion de Montfort, fundador das Filhas da Sabedoria e da Companhia de Maria, é recordado pelos seus escritos marianos, como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.
redigido em 1712. Esta obra permaneceu escondida em um cofre por 150 anos, ao ser reencontrada em 1842. Foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em numerosas línguas por seu ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. São Luís Maria Grignion de Montfort, rogai por todos nós. Que história belíssima, meus irmãos, inspiradoras desses dois mártires da nossa igreja. Que nós possamos seguir o exemplo de fé, de perseverança de cada um deles. E desde já também quero agradecer pelo apoio de vocês com o nosso projeto Santo do Dia, estando aqui todos os dias contando a história do santo e conhecendo também que muitos nós não conhecemos, né? E não esqueçam de deixar o seu joinha, deixar um comentário, que isso também faz com que o nosso projeto segue adiante. E convido desde já para amanhã todos estarem aqui novamente para conhecer a história do Santo do Dia com o nosso irmão Nilson Costa. E não esqueçam, sede santos como vosso Pai é santo.